E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar um pouco sobre os resistores de aterramento. Então a gente vai ver algumas características desse equipamento, sua função dentro do sistema e a gente vai ver também uma noção para como dimensionar esse equipamento. A gente vai ver o ponto de partida para o dimensionamento desse equipamento. Eu vou explicar mais tarde para vocês aí no decorrer do vídeo porque a gente não vai dimensionar completamente esse equipamento hoje e vai fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, antes de começar a falar do resistor de aterramento, é muito importante a gente fazer aí uma geral sobre o curto-circuito. Curto-circuito, pessoal, é uma coisa que acontece sempre no sistema, tá? Quase todo dia a gente vê um curto-circuito acontecendo em residências, em indústrias, no sistema elétrico. Existem alguns tipos de curto-circuito, como por exemplo o curto trifásico, né? Que é um curto que acontece nas 3 fases. Tem que acontecer ali nas 3 fases simultaneamente. E por conta disso, esse curto é o curto que menos acontece no sistema, né? Da porcentagem total de curto-circuito que acontece no sistema, com certeza o curto-circuito trifásico é o que menos acontece, menos de 10% dos curto-circuitos são trifásicos. Esse curto-circuito é um curto-circuito equilibrado, né? Ou seja, acontece a mesma corrente nas 3 fases simultaneamente e por conta disso, essa corrente ela não vai para a Terra, né? Porque quando chega naquele ponto de encontro ali do neutro, essas correntes se anulam e aí você não tem essa corrente circulando para a Terra, né? Então essa corrente é uma corrente que não influencia, por exemplo, no dimensionamento da malha de terra, né? E aí para dimensionamento da malha de terra a gente vai utilizar o curto monofásico, né? O curto que acontece ali entre fase e terra. Então o curto monofásico é o curto que mais acontece no sistema, tá? Acredito que mais de 80% dos curtos-circuitos que acontecem no sistema são curtos monofásicos, né? Ou seja, entre fase e terra. E aí, para este curto-circuito, acontece em uma única fase e essa corrente que passa pela fase, ela vai para a malha de terra e ela volta ali pelo neutro do sistema para que exista um circuito fechado e essa corrente possa circular. Além desses 2 tipos de curto, existem os curtos bifásicos, né? Tanto o bifásico para a terra quanto o bifásico sem terra, né? E aí você tem corrente em 2 das fases e no curto para a terra você vai ter essa corrente circulando também para a malha de terra. Mas esse tipo de curto-circuito é um curto-circuito que normalmente não interessa tanto, tá? Geralmente esses curtos são desprezados, né? Ou não são tão considerados em estudos e geralmente a gente olha mais para o curto trifásico e para o curto monofásico. E não é à toa que isso acontece, né? Porque o curto trifásico geralmente é o maior curto do sistema. Na verdade, quando a gente faz um estudo de curto-circuito, pode acontecer 2 coisas, né? Quase sempre acontecem 2 coisas. Ou o curto monofásico ser o maior curto, ou o curto trifásico ser o maior curto. Isso varia muito de acordo com a impedância de sequência positiva e também com a impedância de sequência zero do sistema, tá? Depende muito do ponto do sistema onde está acontecendo o curto-circuito. Às vezes acontece mais na geração, às vezes acontece mais na carga e a depender de onde acontece o curto-circuito, a gente tem o curto maior sendo o curto trifásico ou o curto monofásico. O curto trifásico a gente usa muito para dimensionar equipamento, né? Todo o equipamento da subestação, né? O TC, o transformador, o disjuntor, são percorridos por essas correntes de curto. E para dimensionar esses equipamentos, a gente precisa fornecer, né, nesse estudo, a gente precisa considerar o maior valor da corrente de curto, que pode ser o curto trifásico. Já para a malha de terra, a gente tem que considerar essa corrente de curto que vai para a terra, né, que é o curto monofásico. Então essas 2 correntes são as correntes mais importantes de curto-circuito que a gente tem que considerar nos nossos estudos. Então, depois desse overview sobre curto-circuito, vamos falar agora sobre o resistor de aterramento. O resistor de aterramento nada mais é do que um conjunto de resistores que são instalados ali no sistema elétrico com o objetivo de reduzir a corrente de curto-circuito. Mas qual corrente de curto-circuito, né? Será que ele atua em todos os tipos de curto-circuito? Os resistores de aterramento atuam diretamente nos curtos-circuitos que são levados à terra, né? Ou seja, o curto bifásico para a terra, né? Que você tem a circulação dessa corrente pela malha de terra e pelo neutro, e também o curto-circuito monofásico, que o resistor de aterramento ele é instalado ali no neutro do transformador, né? Na verdade entre o neutro e a terra, né? Você vem com o cabo de aterramento, passa por esse resistor de aterramento e aí na outra ponta a gente conecta isso na malha de aterramento. E por que que isso acontece?
E a gente colocar um resistor de aterramento nas fases, ele atuaria não só durante o curto-circuito, como o tempo todo durante o regime permanente do sistema. Então a gente estaria provocando uma perda muito grande no sistema. A gente estaria inserindo uma resistência em série ali no circuito. Então, mesmo em regime permanente, esse resistor de aterramento ele continuaria funcionando e aí a gente teria uma perda muito grande no sistema, o que não é nosso objetivo. O objetivo aqui é a redução da corrente de curto-circuito. Então, o resistor de aterramento ele não atua na corrente de curto trifásico e também não atua na corrente de curto bifásico, que não vai para a terra, tá? O resistor de aterramento ele está ali para reduzir a corrente de curto-circuito monofásico e a corrente de curto-circuito bifásico para a terra, porque essas correntes elas vêm pela fase, elas descem para a malha de aterramento e elas voltam pelo neutro do transformador. E é nesse momento que o resistor de aterramento percebe essa corrente e vai reduzir a sua corrente de curto-circuito. Em relação ao seu aspecto construtivo, o resistor de aterramento é um equipamento muito básico, tá? Então ele é formado basicamente por uma caixa, tá? Um invólucro metálico, e dentro dessa caixa, desse invólucro metálico, a gente tem esse conjunto de resistores, né, que são interligados e são colocados em cima de suportes isolantes. Então o resistor de aterramento basicamente é uma caixa onde você tem resistores em cima de suportes isolantes. Então é um equipamento estático, é um equipamento muito simples que a gente coloca ali no pátio da subestação e faz a interligação diretamente ali no neutro do transformador para a terra. Como esses equipamentos são instalados ao tempo, é importante que eles tenham no mínimo ali IP54, né, para que eles possam suportar não só partículas sólidas que estão ali no pátio da subestação, a poeira, como também líquidos que possam afetar esse equipamento. Em relação às suas características elétricas, a gente pode citar a sua tensão nominal, tá? E aí a tensão nominal do resistor de aterramento vai ser a tensão fase terra, tá? Fase neutro do sistema, já que o equipamento está instalado ali no neutro, então ele não vai ficar submetido à tensão fase-fase. Então, se você tiver ali uma subestação industrial, por exemplo, 69, 13.8 kV, normalmente o sistema é delta na alta, né, e Y aterrado na baixa, então esse equipamento vai ser instalado ali no 13.8 kV. E como ele está instalado no neutro, vai ser 13.8 sobre raiz de 3. Então essa vai ser a tensão nominal do resistor de aterramento. E como é que a gente dimensiona a resistência ali do resistor de aterramento? Essa resistência, pessoal, ela precisa ser um valor de forma que a gente consiga reduzir o curto-circuito monofásico até ali pelo menos o curto-circuito trifásico. E o porquê disso, né? Porque geralmente, como eu falei para vocês anteriormente, o maior curto ou é o trifásico ou é o monofásico. E para especificar o equipamento, a gente precisa do maior curto-circuito. Então vamos supor aqui que o maior curto-circuito seja o curto-circuito monofásico e ele seja de 10 kA, tá? No barramento da subestação, e o curto-circuito trifásico seja 5 kA. Então o curto que a gente vai usar para especificar o equipamento é o curto de 10 kA. Então se a gente colocar um resistor de aterramento, a gente vai poder reduzir essa corrente ali a pelo menos 5 kA, né? Pelo menos o valor do curto trifásico. E a especificação do equipamento ela vai ser pelo valor de 5 kA. Então esse equipamento vai ser um equipamento menos robusto e por consequência vai ser também um equipamento mais barato. Mas a gente pode também querer reduzir mais ainda o valor do curto-circuito monofásico. E uma prática que se considera no sistema é de reduzir esse valor do curto monofásico de 5 a 60% do curto trifásico. A gente precisa tomar cuidado também na hora de fazer esse cálculo, porque reduzir demais o valor da corrente de curto, a gente pode ter problemas no sistema de proteção. Então a gente tem que achar um valor que seja considerável e que não torne inseguro os valores ali do sistema de proteção, né? Para que os ajustes de proteção eles possam ser seguros, a gente possa garantir seletividade e também coordenação. Então o valor da resistência ali do resistor de aterramento atende à lei de Ohm. O valor do resistor vai ser a tensão fase neutra do sistema, tá? Já que ele está instalado entre fase neutra, sobre a corrente de curto monofásico, né? Que é a corrente de fato que vai estar passando pelo resistor de aterramento. Então você dividindo ali a tensão fase neutra pela corrente de curto-circuito, você vai obter o valor da resistência do resistor de aterramento. Mas é importante salientar que o dimensionamento não para por aí.
Porque quando a gente coloca um resistor de aterramento no neutro do transformador, a gente provoca ali um desbalanceamento nas fases, tá? A gente pode ter sobretensões perigosas nas fases. Então, quando a gente faz esse estudo, né, para dimensionar um resistor de aterramento para uma instalação, a gente precisa não só ter o valor da corrente de curto-circuito, né, do sistema, o valor que a gente precisa reduzir, a gente vai achar o valor da resistência de aterramento, mas após a gente achar o valor desse resistor, a gente precisa fazer o cálculo das tensões em cada fase para verificar se não há tensões perigosas no sistema. Só que para a gente fazer esse estudo, né, como a gente está falando de um momento ali de um curto-circuito, a gente tem um sistema desbalanceado, e quando a gente tem um sistema desbalanceado, a gente precisa recorrer ao recurso de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então a gente pega aquele sistema que a gente tem, sistema trifásico em regime permanente, e a gente vai desmembrar isso em 3 sistemas distintos, né? O sistema de sequência positiva, negativa e zero. Como a gente não abordou esses conceitos ainda aqui no canal, então a gente não vai dar sequência a esse dimensionamento aqui por hoje. A gente vai ficar aqui no valor dessa resistência e a gente vai falar um pouco em outros vídeos sobre impedâncias, tensões e correntes de sequência positiva, de sequência negativa e de sequência zero. A gente vai ver características, a gente vai ver qual é a condição para que exista circulação de corrente de sequência zero, a relação da corrente de sequência zero com a corrente de neutro e como é que isso influencia no balanceamento das fases. Então, por conta disso, a gente finaliza esse vídeo por aqui e a gente vai ver em outros vídeos, a gente vai abordar mais um pouco dos conceitos dos diagramas de sequência, beleza? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder nada. Também segue a gente no Instagram. Toda semana eu estou tirando dúvidas dos seguidores lá no Instagram. Eu abro caixa de perguntas e aí respondo várias perguntas toda semana, tirando suas dúvidas. E também não deixa de curtir esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender sobre subestações e sistemas de alta tensão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.